Bom dia, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Meus amados e queridos irmãos, para você que não me conhece, sou o pastor Hamilton. Quem sabe você chegou aqui a primeira vez. Então seja bem-vindo, ao nosso programa Momento com Cristo. Louvado seja Deus. Só um recadinho rapidinho. Ontem o Leitura Bíblica não entrou porque eu cheguei do serviço atrasado, estava um pouco cansado e, como eu sempre digo, não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Então hoje a programação Leitura Bíblica é normal, às 19 horas, tá bom? Você vai acompanhar lá a leitura em Êxodo capítulo 7 e depois da leitura tem sempre um aprendizado glorioso da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Lembrando, deixa aquela like neste vídeo, compartilha, vamos levar a palavra de Deus mais adiante. O Evangelho de Jesus precisa ser ministrado. João capítulo 8. Ontem foi João capítulo 7, mas eu achei muito interessante o capítulo 8, já preguei ele várias vezes em várias congregações, e o Espírito de Deus me direcionou nessa palavra aqui. Não teve para onde eu correr. Presta atenção. Capítulo 8, versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Nós conhecemos esta passagem. Eu leio aqui só um texto, só um versículo para a gente não ser muito enfadonho ou o vídeo ser muito longo, mas você percebe aqui que esta passagem nos mostra, a mulher adúltera. Na verdade, é aquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterano. A palavra do Senhor diz que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. Com certeza ele ora a noite inteira. Pela manhã cedo ele volta para o templo. E quando ele volta, ele foi para a oração. Depois da oração, ele foi ensinar a palavra. Por quê? Porque a oração ela já está junto com o ensinamento. Nós não podemos ministrar sem orar, nós não podemos pegar a palavra de Deus e examinar de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Um dos ensinamentos mais grandiosos, sempre antes de você ler a Bíblia, sempre antes de você ministrar, você tem que se dedicar em oração. Jesus agora ele volta para o templo para quê? Para ensinar. Agora ele está ensinando no templo, ou seja, é um culto que está acontecendo. Ele está ensinando o povo. Jesus ele veio para nos ensinar, porque através dos seus ensinamentos, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que eu aprendo aqui? Que através da palavra vem a libertação, vem a mudança. Através da palavra que o homem crê, que o homem recebe, a transformação acontece. E os escribas e os fariseus, os religiosos, aqueles que eram religiosos entre aspas, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. Aí, geralmente, escriba e fariseu é aqueles que pregava e não vivia o que pregava. O foco deles era acusar Jesus e não a mulher. Eu te provo na Bíblia. E eles estavam tão cegos, querendo acusar Jesus, que segundo a lei de Moisés, os dois tinham que ser trazidos para ser apedrejados. E eles trouxeram só a mulher, porque o foco não era a pessoa, o foco era Jesus. Eles queriam apontar a Jesus, eles queriam acusar a Jesus. O foco deles, meu irmão, era prejudicar Jesus. Mas quem pode contra ele? Ninguém. Até hoje tentam perseguir Jesus,
Até hoje as pessoas tentam, você vê aí, irmão, o que acontece muitas das vezes nessas paradas de homossexuais, de lésbicas, essas paradas gays, essas coisas que acontecem, esses shows mundanos, o povo zombando, carnaval. Até hoje o povo tenta, né? Eles tentam ali zombar, tirar sarro, né? Criticar a nossa fé no Senhor. Por quê? Porque, como eu preguei ontem, o mundo nos odeia, porque amamos a palavra do Senhor. Eles odiaram primeiro ao nosso Salvador. E eles não queriam acusar Jesus só para prender ou não. Eles queriam acusar também por inveja, que eles tinham inveja do Senhor Jesus. Por quê, pastor Hamilton? Porque Jesus, quando ensinava diferente. Por quê? Porque a palavra dele era com autoridade. Eu profetizo uma autoridade do céu sobre a tua vida. Quem tem autoridade de Deus sobre a sua vida é diferente, prega diferente, canta diferente, faz a obra de forma diferente que vai gerar um alvoroço. O inimigo sempre vai se levantar. Eles tinham que ter trazido os dois, ou seja, sabe o que os escribas fariseus estavam fazendo? Obedecendo a lei pela metade. Está obedecendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Era aquele povo que pregava e não vivia o que pregava. Isso que eu quero enfatizar aqui nessa ministração. Nós nunca podemos pregar algo que nós não vivemos. E nunca podemos também viver algo que não pregamos, irmão. Porque o que nós pregamos, nós temos que viver. Não adianta nada eu vir aqui pregar santidade, exortação, né? Aconselhar os irmãos na palavra, e eu, no meu particular com Deus, na minha vida íntima que eu tenho com o Senhor, não viver, porque o meu espírito pesa quando estou errado. Então nós devemos sempre viver o que pregamos e pregar o que vivemos, e assim eu creio que vamos andar diante da presença de Deus. Eles colocaram a mulher no meio. Por que o texto enfatiza lá? Colocaram no meio. E disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos manda Moisés que sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só isso aqui, né? Sabe o que eles estavam tentando fazer? Olha como estavam tentando acusar Jesus. Se Jesus falasse para apedrejar a mulher, eles iam acusar Jesus para com o governo, que quem tinha ordem para mandar matar era o governo, se não me falha a memória, César, o líder da época, o imperador da época. Então, só ele tinha autoridade para mandar matar. Então, se Jesus mandasse apedrejar, eles iam acusar Jesus. E se Jesus fosse contra a lei de Moisés, eles iriam acusar Jesus também da mesma maneira, dizendo, ué, você não obedece a palavra? E outra coisa, eles poderiam acusar Jesus, se Jesus mandasse apedrejar, falar, cadê o amor que você está pregando? Cadê o amor ao próximo que você prega? De uma forma ou de outra, eles queriam acusar a Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que eles insistiram. Versículo 6 diz bem claro, isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E a palavra do Senhor diz que eles insistiram. Só que eu quero enfatizar outra coisa. Eles colocaram a mulher bem no meio, ou seja, no centro. Aquela mulher estava adulterando, agora ela está no centro, no meio daquele povo. Aonde? Na presença do Senhor Jesus. Eles estavam tentando acusar Jesus, mas a mulher estava passando uma vergonha tremenda. Eles estavam tentando acusar Jesus, mas você já imaginou o carão que aquela mulher estava passando? Só que a vergonha daquela mulher, ela vai se tornar agora em honra. Você sabia disso?
Sabe o que eu quero dizer para você? Aqueles que viram você ser envergonhado vão ser o mesmo que vão ter que ver você sendo, aleluia, honrado pelo Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui, até aqueles que tentam te atrapalhar, mal sabem eles que estão te ajudando. Por quê? O pecado, ele gera morte. Só que o pecado também, ele nos leva até Cristo. O pecado do adultério levou aquela mulher até Jesus Cristo. E ele é o único que poderia perdoar o pecado. Ele é o único que poderia mudar a vida daquela mulher. Aqueles homens, mesmo querendo fazer algo que prejudicasse o ministério de Jesus ou a própria vida daquela mulher, eles acabaram ajudando, porque através daquela situação de pecado, através daquela situação de vergonha, que ela se achegou até Jesus. Muitas das vezes nós não entendemos por que muitas das vezes passamos situações difíceis, ou até situações de vergonha vêm, nós não entendemos. Só que há um propósito de Deus em tudo. E muitas das vezes acontece isso para quê? Para nós chegarmos até Jesus. E foi isso que aconteceu com aquela mulher adúltera. O adultério fez ela chegar até Jesus, ou pessoas levarem ela até Jesus. Aquela mulher, meu irmão, ela deveria agradecer a Deus primeiramente e depois aqueles homens. Eles tentaram acusar Jesus usando a vida daquela mulher, mas ele veio para justificar, ele veio para perdoar, ele veio para dar uma nova vida, ele veio para salvar, ele não veio para apedrejar, não veio para matar, não veio para condenar, não, ele veio para libertar o povo dos seus pecados. Então levaram ela ao lugar certo. Aqueles religiosos, aqueles homens, raça de víbora, hipócritas, acharam que estavam, na verdade eles tentavam fazer o mal ali, mas eles acabou que fazendo o bem. E de tanto eles insistir, Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado aqui, aquele que dentre vós está sem pecado, não peca, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não mandou apedrejar? Não. Ele não falou que não deveria apedrejar, mas Jesus, com a sua plena sabedoria, conhecendo o coração humano, ele diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Tem muita gente que usa esse texto aqui, sabe para quê? Para se livrar de acusações. Falar, alguém chegar para te corrigir e falar, olha, você está errado. Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode mentir, você não pode desobedecer pai e mãe. Você tem que fazer o que é certo. Aí tem muitas pessoas que se defendem assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Esse texto não é usado para defender pecador, pelo contrário. Esse texto ele tem que ser pregado para que o homem saia do pecado e vá até Jesus Cristo. Porque o próprio Cristo vai ensinar uma lição grandiosa aqui nesse texto. Aqueles homens, desde o mais velho até o mais novo, jogaram a pedra no chão. Lançaram a pedra no chão. Por quê? Porque através da palavra, eita Deus maravilhoso, a palavra do Senhor, ela mostra onde está o nosso erro. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela é a mesma coisa de um espelho, a qual nós contemplamos a nossa face e ela mostra onde está o erro. Ela mostra onde estamos errados. Através da palavra, nós vemos o defeito em nós e não nos outros. Através da palavra de Jesus, aqueles homens viram que o defeito não estava na mulher adúltera, mas o defeito estava neles que estavam acusando, meu irmão. Nós não podemos usar essa palavra para nos defender, não, mas sim para mudança para a nossa vida, para o nosso caráter. E eles saíram um ao outro, porque a palavra do Senhor mostra a nossa miséria, mostra o quanto somos falhos. Através da palavra que a minha vida é transformada até hoje. E aí, eles foram saindo um por um.
Só ficou Jesus e a mulher que estava no meio, ou seja, aquela mulher que estava fora do centro da vontade de Deus, agora ela está no centro da vontade de Deus. Porque ela está no meio onde Jesus estava ali naquela situação, no controle de toda aquela situação que estava acontecendo ali. Porque ele estava no controle, a palavra dele fez a diferença ali. Geralmente quem tem a palavra é quem tem o controle. Aleluia! E Jesus, endireitando-se, não vendo mais ninguém, só ele e a mulher, disse-lhe: olha só isso aqui. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha o que a mulher vai dizer. Olha o que aquela mulher vai reconhecer agora. Ela disse: ninguém, Senhor. Ela disse: Senhor. Ela reconhece Jesus agora como seu Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, aleluia. Agora vai-te e não peques mais. Mas, pastor Hamilton, aquela mulher deve ter pecado com certeza, meu irmão. Mas naquela situação de vergonha, de adultério, eu acho que com certeza ela não fez nunca mais. A gente muitas das vezes peca até sem perceber, é por isso que nós temos um advogado. Jesus é teu advogado. Porque João vai dizer na sua carta, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: filhinhos, digo isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora vai-te e não peques mais. Deus está falando ao nosso coração aqui. Deus está falando ao nosso coração. Vai-te, não peques mais. Oh, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Te agradeço pela vida de cada ouvinte. Guarda a vida de cada um deles neste dia. Guarda a entrada, guarda a saída. Guarda o deitar, levantar, o descansar, o trabalhar. Em tudo que esse irmão, essa irmã for fazer, seja com ele, seja com ela. Cuida de cada inscrito desse canal, Senhor. Aqueles que precisarem de um milagre de cura, de restauração, nas áreas da vida, Senhor, de um socorro financeiro. O que os teus filhos estiverem precisando, eu tenho certeza que o Senhor não vai entrar, mas já entrou com providência. Porque o Senhor é Deus que cuida dos seus filhos. Pai, continua conosco, dirige os nossos caminhos, dirige os nossos passos, nosso pensamento, nosso coração. Perdoa todos os nossos pecados, como o Senhor fez com essa mulher. E glorifica teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Se você quiser abençoar o Ministério do Pastor Hamilton, a chave Pix está na descrição desse vídeo. Tá? Uma ofertinha de 1 a 10 reais. Não precisa ofertar mais que isso, não. Já vai ajudar bastante. Amém, meus amados? Você já imaginou 10 pessoas ofertar 5, 10 reais? Que bênção que não vai ser? Para que mais, meu irmão? Dando para nós viver. Tendo com que nos vestimos, a palavra do Senhor diz, isso estejamos satisfeitos. Porque nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Guarda isso no teu coração. Deus te abençoe. E até a noite, se Deus quiser.